Quem não vive um processo de enfermidade? Quem já não viveu um processo de enfermidade? Não existe. Não existe aqui em nosso planeta ninguém que não passe por questões dessa natureza. Então, vamos trazer esse tema como reflexão, porque muitas vezes que se chega à casa espírita é por questão da enfermidade. Muitos, acometidos por uma patologia, sejam físicas ou mentais, recorrem a uma casa religiosa, a uma casa espírita, em busca de esclarecimento, de consolo, de cura, de amparo. E o que é que nós, dentro da visão espírita, podemos dizer? Se hoje eu fosse a um congresso de psicologia, ou da psiquiatria, ou da medicina organicista, e fosse abordar esses temas dentro dessa perspectiva, com certeza, muita gente iria se levantar do auditório e iria embora. Porque ia dizer que eu estava viajando, deslizando na maionese. É verdade. Mas eu estou dentro de uma casa espírita, onde sou fiel ao pensamento espírita, e vocês vieram na casa espírita. Então, aqui se fala da visão espírita. E o que é que a visão espírita pode trazer como contribuição para esse tema? Então, por que ou para que adoecemos? Quantos que diante de uma enfermidade se pergunta, por que adoeci? Por que Deus eu adoeci? Por que comigo? Por quê? Por quê? Por que eu? Mas nem todos fazem essa segunda pergunta. Para que adoecemos? E existe resposta para isso? Para que adoecemos? E adoecer tem alguma serventia por um acaso? E aí? O adoecer é castigo? O adoecer é punição? A doença pode ser considerada um castigo de Deus? Quantos que às vezes pensam, poxa, eu devo ter feito tantas e tantas que Deus me enviou esse castigo. Ou, algumas vezes, aborrecidos e tomados por sentimentos não tão nobres por determinadas pessoas, mesmo sem expressar verbalmente no nosso íntimo, está, bichinho. Deus há de fazer justiça. Tu vai ter teu pagamento. E aí, nas entrelinhas, sutilmente, discretamente, camufladamente, desejamos que o outro seja castigado por Deus. E esse castigo, muitas vezes, é acontecendo alguma enfermidade. É triste? É. Mas esse ainda é o pensamento humano em muitos momentos. A doença também pode ser vista como um processo de autopunição. Questionamos anteriormente se a doença pode ser um castigo ou uma punição de Deus. Mas aí agora eu trago para vocês esse questionamento. A doença pode ser um processo de autopunição? Vamos refletir. E aí, lá no início, perguntei, por que adoecemos ou para que adoecemos? E no decorrer de nossa fala, vocês vão poder responder a cada questionamento desse feito agora no princípio. Do que é que as doenças falam
teria algum valor simbólico, alguma representação. Porque todo mundo tenta simplificar a questão do adoecer. Mas será que o adoecer, a enfermidade, fala de alguma coisa? Ela tem representações simbólicas? Para começar a falar de tudo isso, não podemos deixar de começar por esse, eu digo, o ABC. Seria falar um pouquinho de perispírito. Aqui muitas pessoas estão familiarizadas com esse termo. Já são espíritas, já fizeram o EJA, já estudaram, mas outros estão chegando talvez hoje pela primeira vez à nossa casa. Ou ainda não tem um estudo muito vasto. E aí, se eu vou falar todo o tempo de perispírito, diz, mas o que é isso que ela está falando? Eu não sei o que é perispírito. Então, vamos lá. Começando de uma forma bem assim figurativa. Algumas pessoas dizem, ai, meu Deus, eu tenho tanto medo de espírito, eu não quero ver espírito. Ou então eu vim, ou então eu vou na casa espírita, mas não me apareça nenhum na minha frente. Ou então, olha, fulaninho vê tanto espírito. Alguém vê espírito? Não. Não se vê o espírito, se vê o perispírito. É este corpo fluídico de uma matéria que se chama quintessenciada, mais sutil, mais leve do que esse nosso corpo físico, que é o chamado perispírito, uma representação. Ele está entre o espírito e a matéria. Agora, só tem ele de corpo mais sutil? Não. Existem outros, corpo mental, corpo astral, mas isso aí já dá um seminário, não é nem uma palestra. Então, vou tentar simplificar, economizando tantos corpos e falando desse perispírito rapidinho para a gente ter uma ideia, porque tudo vai se passar pela questão do perispírito. Então, é um envoltório semimaterial, também conhecido como corpo fluídico, que une o corpo físico ao espírito. Ele é invisível para nossos olhos carnais, mas pode ser visto e até tocado através de fenômenos de aparições. A morte é a destruição apenas do envoltório grosseiro, corpo físico, não extinguindo assim o perispírito. Então, a engenharia, a genética, a arquitetura espiritual é perfeita, é belíssima. Antes de encarnarmos, existe um ministério responsável para programar as reencarnações. E neste ministério, com pessoas especializadas, pessoas que eu digo espíritos, né? Programando toda a nossa vinda, ali se estuda, se faz um molde do nosso futuro corpo físico, baseado nas nossas heranças, que estão armazenadas em nosso perispírito. Então, ao nascer, ou melhor, na fecundação, é feita a união, célula a célula, da parte perispiritual ao corpo físico. E o nosso corpo perispiritual contém tudo que o nosso corpo físico tem. E aí se pensa, o perispírito é feito a favor do corpo físico? Não. O princípio não é o corpo físico. Então, por isso que todo o tempo vamos nos remeter ao perispírito. As qualidades ou defeitos, faltas ou abusos e vícios de existências passadas são registrados no perispírito e reaparecem no corpo físico como enfermidades e moléstias. Veja bem
Como é isso importante? A minha morte física, só o corpo físico tem fim. Eu sigo de volta para o plano espiritual em espírito e perispírito. E levo nele, como meu código de barra, a minha caixa preta do avião, que guarda toda a história, todo o meu percurso. Vai lá. Está impresso. Está registrado. E aí, o que é que esse perispírito conta de nossa história? A doença não é uma causa, é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos espiritual e material. O controle das energias é feito através dos pensamentos e dos sentimentos. Portanto, possuímos energias que nos causam doenças porque somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. E aí, essas definições já vão começando a nos trazer as perguntas que fiz no início. Por que adoecemos? Para que adoecemos? A doença tem uma representação, tem um valor simbólico, ela fala de alguma coisa. É castigo ou não é castigo? E aí, já vamos vendo que o que eu penso manda mensagem, vai imprimir no meu perispírito. Os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus feitos, os meus pensamentos com relação ao outro. É nossa marca, é nossa energia e faz nossos registros. E aí, então, como poderíamos definir as doenças? E vários autores, alguns coincidem, outros vão dando outras definições, mas vamos ver dessa forma. Doenças espirituais. Doenças espirituais ou kármicas são as congênitas e as hereditárias, resultantes dos desequilíbrios que tivemos em vidas passadas e acúmulo de energias negativas dentro de nós. Aí alguém mais organicista pode chegar e dizer, mas espera aí, doenças congênitas e hereditárias? Mas é hereditária, é congênita, o que é que eu tenho a ver com isso? Não foi culpa minha, não é meu processo mental, não foram os meus sentimentos, eu já nasci com isso. Isso responde para quem é materialista, para quem não é reencarnacionista, para quem está nascendo pela primeira vez. Mas nós, que estamos aqui, dentro de uma visão espírita, podemos dizer que quando renascemos, estamos vindo com a mala vazia, sem histórico, sem currículo? Não. E a espiritualidade dorme, e a espiritualidade negligencia, fica ausente de todo esse processo reencarnatório? Não. Existem organizações e disciplinas, estruturas para organizar tudo isso. Então, do jeito que falei a princípio desse ministério que organiza até o nosso futuro corpo físico baseado no material que temos, que levamos ao desencarnar, também existem as equipes especializadas na reencarnação com relação a que família vamos nascer.
A que país? A que cultura? A que cidade? A que meio vamos reencarnar dessa vez? Em que sexo? Vai ser necessário vir mais uma vez na posição feminina? Ou dessa vez seria necessário masculina? Numa cultura nordestina? Ou da América do Norte? Europa? Da Ásia? Enfim, ninguém nasce no endereço errado. Ninguém nasce na família errada. Ninguém nasce em uma família que já tem um histórico de cardiopatas. Ninguém nasce em uma família que já tem um histórico oncológico ou de diabetes. Ninguém nasce por engano, encanto nenhum. Somos levados e atraídos e recolocados no meio que for necessário para a minha evolução, baseado no meu merecimento e nas minhas conquistas. Então, eu digo, a cegonha não engana, não erra o endereço. Ninguém cai do bico da cegonha na casa errada. Então, se eu digo, eu tenho tal patologia, não é psicossomático, não tem nada a ver com o processo kármico, é só porque minha família já tem esse problema, por isso que eu também tenho. Então, não podemos mais dizer isso. Porque somos recolocados no exato momento, no exato local, com a necessidade que cabe a cada um de nós. As doenças físicas ou adquiridas, são distúrbios provocados por algum acidente, excesso de esforço ou exagero alimentar, entre outros, que fazem um ou mais órgãos não funcionarem como deveriam, criando, assim, uma indisposição orgânica. Aí, veja, o que hoje pode ser físico, amanhã pode ser kármico. Herança espiritual. Se hoje eu tenho condutas, sejam elas de pensamentos nocivos, negativistas, pessimistas, sombrios, ou atitudes com meu corpo físico ou para com o outro, posso levar a comprometimentos físicos, mas serão as minhas heranças do amanhã. Então, eu posso hoje estar tendo enfermidades por inconsequência das minhas atitudes. Perdão, por consequência da minha inconsequência. Fazendo mau uso de alimentos, de álcool, de droga, de sentimentos coléricos, efervescentes, que queimam a alma, que nos tiram de tempo, que nos levam, muitas vezes, a atitudes intempestivas, onde agimos por instinto e muito pouco pela razão, movido extremamente pela emoção, causando envenenamento, inclusive hormonais. Diante de um excesso de cólera, eu lanço na minha corrente sanguínea substâncias que podem causar uma lesão grande. Se eu não consigo a harmonia dos meus sentimentos e pensamentos, eu posso me envenenar, trazendo uma úlcera, uma gastrite, uma pressão alta, uma taquicardia, uma colite intestinal, e assim vai. E aí já vamos entrando daqui a pouco nas doenças psicossomáticas. Então, isso são lesões causadas a meu corpo físico. E fica nele? Se encerra nele? Não. É só passageiro. Ele é apenas uma ponte, uma representação. Isso tudo vai ser lançado também no perispírito. E, por
Por isso que devemos ter extremamente cuidado com as nossas atitudes e pensamentos. Doenças atraídas. É interessante. Muitos procuram a casa espírita porque consideram todas as doenças, quase todas, pode-se dizer assim, como sendo doenças atraídas. E o que seria doenças atraídas? Quantos que dizem, eu estou mal, minha vida está mal, tudo está mal, meu casamento está mal, minha família está mal, meu corpo está mal, eu estou adoecendo, são espíritos. Devo estar passando um processo de obsessão, isso deve ser uma turma aqui que está me prejudicando, não me deixando avançar e nem me deixando ter saúde. Pode acontecer? Com certeza, pode. E de quem é a responsabilidade? Nossa. Sintonia. Sintonia. Nenhum espírito vai me adoecer. Nenhum encarnado vai me adoecer se eu não deixo portas e janelas abertas. Se eu não deixo brechas na minha vulnerabilidade emocional. Quantas pessoas que sofrem de enfermidades, sim, materializam essas enfermidades no corpo físico por interferências, porque o processo obsessivo, essa simbiose, pode ser com encarnados e desencarnados. Todo mundo só pensa que o processo obsessivo, que é a influência de uma mente sobre outra, é de um desencarnado para um encarnado. Engano. Eu, encarnada, posso estar obsidiando uma mãe, um pai, uma filha que está no plano espiritual, com os meus pensamentos e sentimentos, com a minha inconformação pelo desencarne deles. Como eles podem me interferir? Como de desencarnados para desencarnados e como de encarnado para encarnado pode haver o processo de obsessão. Mas ninguém vai ser responsável 100% pela minha desarmonia. É preciso que haja sintonia, mesma faixa vibratória, brechas psíquicas que damos. Então, aqueles que procuram a casa espírita ou qualquer outra religião, a busca da cura de fora para dentro, não se iluda, não tem milagre, não tem cura. Porque a cura vai se dar de dentro para fora. As religiões viabilizam, favorecem, apontam um caminho, norteiam, mas não vai curar ninguém. Principalmente quem não quer ser curado. Oh, isso existe? Alguém não querer ser curado? Nossa, quem é que gosta de sofrer? Quem é que quer sentir dor? Quem é que quer adoecer? Não, não existe. Existe? Existe? Existe. E por que existe? Mais uma vez a pergunta, por que adoecemos e para que adoecemos? Punição de Deus? Com certeza não. Mas autopunição, muitas vezes sim. Por quê? É o suceder desta caminhada, através das reencarnações, que é nos oferecida a cura pelo expurgo das cargas tóxicas que armazenamos. Olha que lindo, vai chegando isso aí. E a doença, ela vai começando para nós agora a ganhar outro aspecto, não só como algo trágico, horrível, prejudicial, uma lástima. Oh, Deus, fulano está doente. Que coisa horrível. E uma vez eu estava aplicando passe numa pessoa que a família toda estava com câncer de tireoide. E eu estava até, assim, bem... poxa, uma família inteira, de uma vez só, uma atrás do outro. E aí, na hora que eu estava aplicando o passe, veio uma frase.
Bendita seja a dor e a doença que purifica a alma. E que interessante. Bendita seja a dor e a doença que purifica a alma. E aí alguém pode dizer, espírita é conformista, adora sofrer, quer ficar doente, quer sofrer, ficar doente para ficar santo, para se purificar. Não, não é isso. Isso é masoquismo. É falta de conhecimento. É autopunição. A compreensão da doença e do adoecer e do que minha doença está me falando, que recado ela está me trazendo, e analisado com seriedade e maturidade, nos leva à verdadeira cura, mesmo que essa cura não se dê no corpo físico. Uns podem dizer, mas meu corpo não tem mais jeito, ele está em processo degenerativo, não tem solução. Quantas vidas teremos? De que corpo estamos falando? De que vida estamos falando? 50, 70, 80 anos no planeta Terra? O que é isso diante da eternidade? Nada. Estágio. Estágio no processo evolutivo. Pode ser paradoxal, mas adoecemos porque precisamos nos curar. Eu acho isso belo. Pode ser que alguém ache estranho. Eu acho isso belo. Adoecemos porque precisamos nos curar. Como? Né? Não é castigo divino. É um processo natural de reequilíbrio do espírito encarnado, liberando-se pela dor e reeducando-se diante das leis divinas. O nosso corpo físico, ele é um dreno. Ele é um canal de expurgo da alma. As mazelas contidas e armazenadas décadas, séculos, que ficaram retidas no meu corpo mental, no meu corpo perispiritual, elas são drenadas para o corpo físico. E viabiliza, através daí, a cura. Quantas neoplasias estão curando a alma? Quantos processos cardíacos e das mais diversas doenças estão servindo como processo de regeneração, de purificação, de libertação. Vai fazer toda uma diferença como vamos lidar com isso e tirar o aprendizado. O que diz André Luiz? Nos domínios da mediunidade, André Luiz explica que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. Vou dar um exemplo meu. Um dia, escutando em algum lugar uma palestra, a palestrante fez uma colocação que, na minha visão, foi drástica, péssima, e atacou diretamente uma área que eu defendo, que eu luto por ela, que eu dou sangue e vida. E vi a palestrante fazer um comentário assim, que na hora, quando eu escutei, eu senti como uma verdadeira facada no meu peito e jogada energeticamente para trás da cadeira. Foi um impacto tão grande e ali eu tive que engolir. Porque eu não podia, naquela hora, interferir e dizer, epa, peraí,
Não concordo com isso, não. Isso está errado. Acho que você precisa estudar mais um pouco. É uma visão equivocada. E eu, no meu temperamento, que é igual a um liquidificador borbulhando, tive que conter aquele sentimento. O que é que aconteceu? Adoeci. Porque eu fiquei tão entalada, armazenando aquela indignação, que meus músculos se contraíram, travaram e inflamaram. E fiquei precisando de ir na urgência para uma fisioterapeuta, que, por sinal, ela está aqui e me socorreu. Então, bendita fisioterapeuta. Depois eu dou o nome dela, viu? Não vou dizer agora, não. Então, mas foi o quê? Uma raiva, uma indignação, um entalo, que foi impresso, materializou-se no meu corpo físico, e isso não refletiu em perispírito? Com certeza. E levou tempo para liberar essa energia, muito tempo. Muito tempo. Com todo estudo, com todo o conhecimento da doutrina, trabalhando na área da psicologia. Veja só, quase rasguei o diploma. Mas sou humana, sou vulnerável, estou em processo de evolução e de educação, como todos vocês. Então, cito o meu exemplo para mostrar que ninguém está isento de viver esses sentimentos. Então, quantos e quantos de vocês aqui adoeceram porque engoliram um sapo? Já ouviram essa expressão? Engolir sapo. Tem gente que engole tanto sapo que vai parar além dos 100 quilos. Incha como sapo. Obesidades. Pode ocorrer diante de tanta coisa que se engole na marra e não se expressa. Ah, mas a doutrina espírita ensina a ter paciência, resignação e silenciar. Silenciar. Mas quando eu engulo uma raiva que não elaboro, não está em silêncio, não, está em barulho, só que dentro de mim. Se for silenciado, muito bem, mas não é. Então, qual é o mais adequado? Expressar. Mas expressar como? Sacudindo bomba, dando chutes, cotoveladas. Não, mas conseguir chegar para o outro e dizer, estou com raiva, estou zangado, estou triste, não compreendi isso me magoou, me explica por que você agiu assim comigo. Isso me dá liberdade de expressar meu sentimento, a liberdade do outro se explicar e de eu não carregar comigo uma mágoa para mais adiante transformá-la em doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas. São aquelas patologias que possuem características e origem comum, a mente. Elas tornam-se manifestas no corpo sob diversas formas e geralmente ocasionadas por questões emocionais não tratadas, distúrbios psíquicos, fobias, depressão, entre outros. Então, as doenças psicossomáticas, uns dizem, tantos por cento são doenças psicossomáticas. Eu sou mais radical. Eu digo que 100% são psicossomáticas. Porque quando a gente volta e vê a questão kármica, genética, congênita, mas que nós somos herdeiros de nós mesmos, então eu vou ver que o que hoje pode aparentar hereditário pode já ter sido psicossomático. Então, as doenças psicossomáticas, elas são a emoção presa que querem sair, mas não consegue espaço para se expressar de uma forma verbal e adequada, são retidas, guardadas, e uma hora explodem, como uma panela de pressão que ficou com a válvula entupida. E quem já viu uma panela de pressão aqui explodir? Alguém já viu? É triste. Mela a cozinha toda, o teto, parede, sai voando feijão para tudo que é de lado. Somos nós. Quando explodimos com a doença psicossomática, somos nós.
estourando por todo o corpo ou nos transtornos mentais. E se recorre a médico para lá e para cá, com a maletinha cheia de exames. Passeia um todinho em busca de um diagnóstico melhor, porque ninguém acertou o meu caso, não. É sério, viu? O meu caso é sério. Aí anda e não consegue encontrar a solução. Mas essa solução vai ser difícil de chegar, porque ela não está na mão dos médicos, nos consultórios médicos. Estão em mim, a cura está em mim. Dentro da homeopatia, né, Liane? Você vai se ver muito isso. E a homeopatia, ela tem uma grande vantagem sobre a alopatia, por quê? Me corrija se eu estiver errada, viu, Liane? A alopatia, ela vai tratar do corpo físico, que é necessário. Mas, segundo o pouco conhecimento que eu tenho da homeopatia, é uma medicação que ela vai atingir não só o corpo físico, mas o corpo perispiritual. Correto? Muito bem. Professora está ali, viu? Eliane, que atendia aqui no centro, médico homeopata. Então, e aí, na homeopatia, eles caminham dentro desse raciocínio, porque quando eu chego no consultório da homeopata, ele não vai querer saber se o meu fígado está doente. Ele vai querer saber quem é o dono do fígado. Se meu intestino está doente, mas quem é o dono do intestino? Se minha coluna está uma derrota, quem é o dono da coluna? O que botou em cima da coluna? O que carregou na coluna? Enfim, é uma visão da medicina que vai ver bem mais atrás as causas da doença. E aí vem as doenças autoimunes. Quantas doenças podemos ver hoje consideradas as autoimunes? O que seriam essas doenças autoimunes? Ah, não, eu estou com tal doença, mas olha, não tem nada a ver com o espiritual, nada. É porque é uma doença autoimune, como lúpus. Vamos lá. Quando reencarnamos, trazemos as marcas das encarnações anteriores fortemente gravadas em nosso subconsciente. Muitas delas configuram-se como um profundo sentimento de culpa. Olha aí, chegando a culpa, em acentuado remorso pelos erros cometidos. Então, gente, adoecemos porque pensamos coisas não muito legais, adoecemos porque fazemos coisas também não legais, procedemos de formas inadequadas, levamos quando desencarnamos, trazemos quando encarnamos e vão se refletindo no corpo físico. Buscamos os tratamentos, as melhoras, a casa espírita, as medicações, enfim, a terapia, a psiquiatria, um monte de coisas. Em uns se curam, em outros não. Por quê? Em uns passeiam em vão e dizem, já fui a tudo, mas meu caso não tem solução. Está vendo? Ninguém dá conta de mim. Mas não vai dar conta, porque a pessoa não se permite melhorar. Por quê? Culpa. O que tem por debaixo, o que tem lá nos camarins das doenças autoimunes é o sentimento de culpa. E muitas vezes vou permanecer doente porque não me permito ser feliz. Não me permito estar bem. Não me permito estar leve, porque trago em minha alma peso, remorsos de longas e longas datas. Então, não é Deus que me pune, sou eu que faço o meu próprio julgamento. Muitas vezes com um juiz severo, dando sentença perpétua. Remorso é bom. Arrepender-se também é bom. Reconhecer que pisou na bola, que agiu errado, que cometeu erros, atrocidades, absurdos, e sofrer e até deprimir momentaneamente. Veja bem,
por um período com remorso é maravilhoso. É a tomada de consciência, é o choque. É o estar na escuridão, de repente eu abro os olhos, vejo a luz. A luz é bom? É. É maravilhosa? É. Mas para quem está tanto tempo no escuro, quando abre os olhos, encandeia, incomoda. A primeira reação é essa, de fechar, para não querer ver. Quando estamos em longas e longas datas, adormecidos, uma hora despertamos. E quando despertamos, grande é o susto. Nossa, eu não acredito. Fiz tudo isso. Disse tudo isso. Plantei tudo isso. Meu Deus, que horror. E aí, eu posso me sentar, igual aquela música, na beira do caminho e ficar só chorando. E lastimando. Eu não presto. Não vale nada. Eu posso morrer, porque se eu morrer, ao mandar não vai sentir falta em mim. Eu não presto para nada, não sirvo para nada, eu só faço besteira, só faço coisa ruim. Para que viver? Se eu morro, ninguém sente minha falta, nem vai nem chorar por mim. E aí fica naquele mimimi, naquela lástima, anos e anos e anos, e não tem quem aguente passar mais por perto daquela pessoa. E ele, mas me escuta, eu preciso desabafar. Mas chega uma hora que ninguém nem aguenta mais, porque não sai, é um disco encalhado. É um CD, viu? Não é disco, não. CD, né, Eduardo? Então, aí a gente revela a idade quando fala alguns termos. Então, mas eu posso ter esse susto, esse espanto, me chocar com minhas atitudes, me envergonhar das minhas atitudes, chorar pelos meus erros. Depois, enxugar as lágrimas, se ajeitar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Pronto. Tudo que era de besteira eu já fiz. E agora? Vou começar por onde? A reforma, a faxina, a limpeza. Isso é evolução. Isso é crescimento. As dores, os choques, os erros e as quedas servem para isso. As grandes empresas, muitas delas, cresceram depois do momento de crise. Países mudam até sua constituição depois de crises. Então, a crise, ela pode servir de dois jeitos. Para você ficar lá embaixo lastimando o resto da vida, ou para aproveitar isso para fazer mudanças. Inconscientemente, passamos a nos punir. Nesse estado de autopunição, desorientamos o sistema de defesa imunológica que, dentro de sua própria função, passa a agir, atacando, desorganizando tecidos, ossos, órgãos, sistemas saudáveis em estado de rejeição, como se fossem inimigos. Exemplos como artrite reumatoide, lúpus, diabetes tipo 1, lepra, vitiligo, câncer, psoríasis e tantas outras doenças autoimunes. Ela carrega o sentimento de culpa, mas também os sentimentos de não perdão ao outro, como também um processo de excessiva defesa contra tudo que pode vir de fora. E faz o organismo se defender de forma exagerada, como se tudo fosse um inimigo que viesse atacar. Então, as doenças autoimunes fazem essa defesa imunológica excessiva, levando ao adoecimento da própria pessoa. O que diz Emmanuel? Lesões e chagas, isso eu acho belo. Lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Se não pedimos diretamente, pedimos indiretamente. E alguns, na sua programação reencarnatória, antes de vir aqui ao nosso planeta, pede, solicita provas, situações, deformações, para poder se sentir quitando seus débitos com a natureza e com o Pai Criador. E Raul Teixeira, a dor
A luta, o resgate, o acerto de contas também nos impõe aprendizados. Muitos entram no caminho das expiações e não conseguem expiar. Não é o fato de estarmos sofrendo que diz que já resgatamos. O que diz se já resgatamos ou não é o modo como estamos sofrendo. Então, tem pessoas que estão doentes e dizem, não, eu vou ficar doente, vou me tratar, não vou para o médico, não vou tomar remédio, não vou me cuidar, porque eu estou pagando os meus pecados e quero sair dessa vida. Só que nem sempre essa forma que está vivendo o processo da enfermidade está resgatando nada. Apenas está andando em círculo e cultivando esse processo masoquista, esse processo de autodestruição, ou muitas vezes utilizando da doença como forma de pedir atenção, como forma de pedir cuidados. Muitos não querem ficar bons, porque se ficar bom, ninguém vai mais olhar para mim. Se eu ficar boa, ninguém vai mais ter pena de mim. Se eu não ficar boa, ninguém vai me dar carinho, vai me dar atenção, vai me dar proteção. Quantos que ficam presos ao chamado ganho secundário da doença? É triste, mas é real. A doença me traz um benefício. Eu paro o mundo para pensar em mim, olhar para mim e cuidar de mim. Por isso que muitas vezes não há cura, porque eu tiro proveito da minha enfermidade para reter e prender pessoas ao meu lado. E o meu tempinho está chegando ao fim, ou melhor, já chegou, mas eu não posso fechar isso sem dizer o que a doutrina nos oferece. Os tratamentos à luz do Espiritismo não abandonam os remédios tradicionais e tampouco as tecnologias, mas indicam água fluidificada, passes, preces, sessões de desobsessão quando necessário, nutrir bons pensamentos e o trabalho no bem. Então, todos aqueles que procuram a casa espírita, sejam bem-vindos, serão abraçados e acolhidos, terão o esclarecimento necessário, seja no atendimento fraterno, nas palestras, no tratamento espiritual. Mas lembrem-se, não coloquem em nossas mãos, não coloquem nas mãos da doutrina espírita uma responsabilidade que cabe a cada um de nós. Se a cura não chegou, não é porque o centro é fraco. Porque você está fraco demais, está com nada. Fui lá não sei quanto tempo, não curou coisa nenhuma, eu vou para outro. E aí vai para outro, e outro, e outro. Aquele é bom demais. Olha, baixou um caboclo lá, que disse isso, isso, isso. Aquele é bom mesmo. Então, esse tratamento espiritual, vocês não vão achar aqui. Porque o tratamento espiritual mais eficaz se chama reforma íntima, evangelização, autoconhecimento. E assim nos libertaremos dos nossos vícios da carne e da alma. E caminharemos rumo à luz, ao progresso, à evolução, à libertação de pensamentos, sentimentos e atos nocivos que armazenam energias pesadas, miasmas, fluidos danosos ao corpo físico e à nossa parte mais sublime, mais profunda. Então, a conclusão que tiramos de tudo isso, qual é? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Seja com enfermidades adquiridas, seja com enfermidades kármicas, hereditárias, congênitas, seja quais forem, somos herdeiros, não da minha avó, do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, tataravós. Sou herdeira de mim mesmo. Então, cada um de vocês leve como reflexão quais são os bens acumulados de cada um de vocês, porque são esses bens que vão ser levados e, mais uma vez, trazidos nas futuras encarnações. Muita paz a todos.